Aqui nesse texto de Mateus, Jesus vem falar que se nós estamos nele, nós temos que andar como ele andou, né? Introdução. Vamos examinar o caráter de Jesus e as atitudes do nosso mestre e relembrar nosso dever como discípulo de seguir os seus passos. Não são poucos os que declaram seus seguidores, mas será que todos destes conhecem bem o Jesus da Bíblia? Será que sua vida reflete o caráter e as atitudes daquele que você declara seguir? Vamos aprender 3 verdades como ser parecido com Jesus. E a primeira verdade que vamos aprender é que nós fomos chamados a ser parecido com Jesus. E a segunda verdade que vamos aprender nessa noite é que é o nosso dever ser parecido com Jesus. E a terceira verdade é que nós devemos ansiar a ser parecido com Jesus. Jesus nos convida a ser parecido com Ele, seguir os seus passos. Assim como Ele deu exemplo para nós aqui nessa terra, Ele nos convida nessa noite a seguir as ordens do nosso Mestre. Então, a primeira verdade que vamos aprender é que foi Jesus quem fez o convite a nós. Ele diz assim em Mateus capítulo 11, os irmãos que queiram acompanhar, o 28 e o 29, que diz assim: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Embora ele tenha dito tais palavras a uma multidão de Galileu, este convite é para todas as pessoas do mundo. É uma ordem e que todos os cristãos de todos os tempos devem obedecer. Isso foi uma ordem que Jesus deu para todos nós. Nós devemos obedecer à ordem dele. Somos chamados a ir até ele com o propósito de aprender a viver, e o resultado é impressionante. Mateus capítulo 11, 29, diz assim: E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Aquele que buscam um sentido para as suas vidas, acham em Jesus. Todas as respostas neles encontram descanso e paz, porque seu jugo é suave e seu fardo é leve. Mateus capítulo 11, versículo 30. Você não é chamado primeiramente para uma igreja ou para uma doutrina. Você é chamado por uma pessoa com as suas qualidades ou com os seus atributos que você deve aprender. E Jesus quem nos convida a nos aproximarmos dele para receber suas instruções. Precisamos atender à sua convocação e devemos fazer isso com o desejo de imitá-lo. Então, nós aprendemos que Jesus, ele faz o convite, ele que nos chama e ele nos dá a ordem de nós seguirmos os seus passos,
Assim como ele andou nesse mundo, nós devemos andar com as nossas atitudes, né? Nós devemos seguir Jesus. O que aprendemos com essa primeira verdade? Aprendemos que assim como Jesus chamou aquela multidão, nós somos chamados a fazer o mesmo, a imitá-lo, a chamar outras pessoas, porque nós fomos chamados para isso, né, irmãos? Nós fomos chamados a ser o exemplo de Jesus. Se nós se ele é nosso exemplo, nós devemos seguir as instruções que ele deixou nas suas escrituras sagradas, né? Mas temos a segunda verdade, que devemos ser parecido com Jesus, é o nosso dever. Não basta dizer que é cristão, falar é fácil, né? Em nossos dias, muitos se dizem evangélicos, mas será que são verdadeiros discípulos de Cristo? Dizer que somos cristãos ou que andamos com Jesus impõe-nos o dever de confirmar o discurso com nossas atitudes. As nossas atitudes, elas é que vão falar quem somos nós, porque o mundo aí fora, eles ficam observando as nossas atitudes, nosso comportamento, o nosso caráter, né, irmãos? Porque Jesus, ele deu um exemplo, ele andou nesse mundo aqui, mas ele não teve pecado nenhum, como a Bíblia diz. Então, nós devemos imitá-lo. Não que nós somos perfeitos, mas nós temos que procurar a perfeição de Cristo. O apóstolo João diz que a marca de um verdadeiro cristão é viver como viveu o seu Senhor. Em 1 João, capítulo 2, versículo 5 e 6. Sendo seu discípulo, devemos imitá-lo em tudo, seguir o seu exemplo, andar nos seus passos, reproduzir em sua vida o estilo de vida do Mestre. Em João capítulo 13, os irmãos que queiram acompanhar, capítulo 13, versículo 15, diz assim: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façai-vos também. Olha o exemplo que ele nos deu, né? Que assim como ele fez, nós temos que fazer também. E em Filipenses capítulo 2, o versículo 5, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Nós devemos aqui, a palavra de Deus diz que nós devemos imitá-lo, né? Aqui tem uma leitura em 1 Pedro, capítulo 2, o versículo de 21 a 24. 1 Pedro, capítulo 2, que diz assim: porquanto para isto mesmo fostes chamados, porque também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo, para seguirdes os seus passos. O versículo 22 diz assim: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. E o versículo 23 diz assim: pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. O 24 diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados.
Glória a Deus, né, irmão? Para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Olha que maravilha, né? O amor que ele teve por nós, né? A compaixão, né? Porque se não fosse por Jesus, hoje nós não estávamos aqui. Porque ele se fez homem como nós, né? E sofreu aqui nessa terra, mas ele não fez ao contrário, ele nos amou, porque assim como ele nos amou, nós devemos amar uns aos outros. Este texto mostra que ser parecido com ele é um dever de todos nós. Pense nisso. Se não procurarmos ser parecido com Jesus, se não tentarmos refletir o caráter dele em nossa vida, que direito temos de afirmar que somos cristãos, né? Se Cristo não refletir na nossa vida, que direito nós temos de afirmar a esse mundo aí fora que nós somos cristãos? Nós devemos seguir os passos de Jesus. Por isso que nós devemos examinar a palavra de Deus, porque aqui na Bíblia, ela é o nosso manual de como nós devemos andar. Nós temos que ter o fruto do Espírito, porque se nós não tivermos o fruto do Espírito, é difícil a nossa vida, né? Ser semelhante a de Cristo, porque é Ele que nos ajuda a ser parecido com o Mestre. O que aprendemos com essa segunda verdade? Aprendemos que nós temos o dever de imitá-lo, de seguir os seus passos, de ser parecido com ele, né? De andar como ele andou aqui nesse mundo. Mas temos a terceira verdade, que nós devemos ansiar ser parecido com Jesus. Nós temos que ansiar ser semelhante a Cristo. Esse desejo deve estar em nossos corações. O Espírito Santo nos ajuda a colocar esse anseio em nosso coração. O Espírito Santo nos leva a Cristo e nos faz perceber o quanto Ele é precioso e sublime. É só mesmo Deus para nos ajudar, o Espírito Santo, né? Porque esse mundo a gente vê que ele é mau, né? O inimigo, ele tenta nos tragar, mas se o Espírito Santo nós tivermos em Jesus, ele nos ajuda a nos defender da cilada do inimigo, porque todos os dias nós somos tentados, mas através do Espírito Santo que ele vem nos orientar a seguir as pisadas de Jesus. Em 2 Coríntios, os irmãos que queiram acompanhar, capítulo 3, versículo 18, diz assim: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, glória a Deus, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Olha só, né? Na caminhada, quanto mais nós, na jornada cristã, é uma constante descoberta de Jesus. Na medida que caminhamos com Ele, nós o conhecemos mais e mais, porque cada vez mais nós tornamos parecido com o nosso Salvador. Glória a Deus, né? Cristo deve nos fascinar todos os dias. Nosso coração deve arder de amor por Ele.
Cristo é o maior exemplo de vida. Segui-lo é algo extraordinário. É precioso ser o anseio mais intenso do nosso coração. Nós devemos ansiar a cada dia a ser parecido com Jesus. O apóstolo Paulo é um bom exemplo disso para nossas vidas. Veja o que ele escreveu em Filipenses, capítulo 3, versículo 10, que diz assim: o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder de sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Olha só esse exemplo para nós, né? Que nós devemos pegar esses exemplos para nossas vidas, porque imitar Jesus é sem dúvida o mais fascinante projeto de vida. Não é fácil seguir Jesus. Seguir Jesus, ele tem o preço. É andar na contramão do mundo. Porque tudo que esse mundo oferece, nós temos que negar. Porque a porta é larga. Mas quem escolhe o caminho estreito é o caminho da vida. E pela misericórdia do Senhor é que nós estamos aqui nessa noite, pela misericórdia dele, porque ele nos amou, né? É por isso que nós devemos anseiar a ser parecido com ele e seguir os seus passos, porque ele nos amou, né? Que nós estávamos separados de Deus, mas pelo seu infinito amor, pela sua misericórdia, é que eu e você hoje estamos aqui nessa noite. A conclusão, a primeira verdade que aprendemos é que Jesus que nos chamou a imitá-lo e seguir os seus passos não é fácil, pois o caminho de Cristo é o caminho da cruz. Trilhar este caminho é andar na contramão do mundo. Por isso, quem busca imitar o Mestre comete falhas e pode até desanimar. Mas nossa alegria é que Jesus nos trata com compaixão e nos auxilia em nossas fraquezas. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Aqui em João, em 1 João capítulo 1, o versículo 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha só, né, irmão? Nós temos um advogado fiel, que se nós somos falhos, né? Mas ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Glória a Deus. E a segunda verdade que aprendemos é que o nosso dever ser parecido com Jesus. Como discípulos de Jesus, devemos seguir os seus passos. A nossa vida tem que ser reflexo do caráter e das atitudes daquele que você declara seguir. Nós devemos refletir Jesus em nossas vidas, porque se nós não temos o reflexo de Jesus nas nossas vidas, é difícil nós sermos cristãos, né? Então, nós temos que ter as atitudes, e o manual é a Bíblia. É ela que nos orienta como nós devemos andar. E a terceira verdade que aprendemos é que devemos ansiar. Nós devemos ansiar todos os dias a ser parecido com Jesus. Porque a caminhada, como eu disse, não é fácil. Mas, através do Espírito Santo,
ele nos ajuda a ser parecido com Jesus. Nós devemos ansiar que o Espírito Santo trabalhe em nós, que seja o anseio do nosso coração, em nome de Jesus, porque é só Ele mesmo para nos ajudar nessa caminhada, porque ela não é fácil. A gente vê aí fora que o inimigo ele joga as ciladas para a gente. Se a gente não estiver firme, se não for através do Espírito Santo, nós venha cair nas armadilhas do inimigo. Mas que nós possamos atentar para a palavra de Deus, porque se nós estivermos firmes na rocha, que é Cristo, Ele nos sustenta até o fim da nossa vida. Esse foi a mensagem dessa noite, que que Cristo possa nós possamos refletir o caráter de Cristo em nossas vidas, com nossas atitudes, que nós possamos dar um exemplo às pessoas aí fora, porque é fácil ser crente aqui dentro, mas aí fora é que as outras pessoas que nos observam, não? Se realmente nós somos cristãos ou não, para nós darmos um bom exemplo para todas as pessoas. Esse é meu desejo e a minha oração. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.